Você passa a acompanhar Debate 95. O programa que traz para perto de você os assuntos que tocam a vida, a fé e o coração do cristão nos dias atuais. A apresentação: Fernando Leandro. Debate 95 é um espaço para refletir, debater e crescer na verdade que liberta. Debate 95, porque ser cristão é pensar com clareza, viver com propósito e esperar com fé. Aperte o play e entre neste debate conosco. Bom dia, gente, bom dia. Estamos chegando em mais um Debate 95 pelas ondas da 95.1 FM. Hoje, quarta-feira, dia 1º de outubro. Bem-vindo, outubro. Estamos começando com tudo. Nossa série de debates de outubro está imperdível. Um tema melhor que o outro, né? Não vou dizer mais polêmico, mas vou dizer melhor que o outro. Mandar um abraço para você que tá ligado na programação em 95.1, você ligado também na programação em www.maisalegriafm.com.br, internet também através do nosso app. Muito bom estar com você nesta manhã. Nosso Debate 95 indo ao ar, oferecimento de Editora Mais Fé Publicações. Procure agora nas principais plataformas, através do @Mais Fé Publicações. Oferecimento também de Faculdade Mais de Cristo. Acesse agora mesmo faculdademaisdecristo.com.br e comece a sua jornada de ensino, melhor, não é só ensino, não, é transformação de vida. Mais Viagens, a sua agência de viagens, equipe especializada para atender e fazer com que você tenha a viagem do seu sonho. @agência_mais viagens ou no maisviagensbr.com.br e claro também o pessoal da Prospere Agência de Publicidade, podcast, captação, edição de vídeos e aulas, design gráfico, copyright é com Prospere Agência, ok? @Prospere_agência. Bora aí, gente, tá só começando o nosso Debate 95 desta quarta-feira. Seguimos com tudo aqui, sua participação comigo no 489-9137-7909. Pessoal dos ouvintes VIP aqui da 95.1, muito bom dia pra vocês, gente. Quero ver sua opinião hoje aqui, hein? O que tá acontecendo, o nosso tema hoje, abrindo o mês, estamos falando sobre o tema. Vamos falar sobre o tema e apresentar já os nossos convidados aí. Nós vamos falar sobre os desigrejados, é isso? É isso mesmo. Quero só ver o que vai dar hoje aqui, porque nós estamos recebendo os nossos convidados desta manhã de quarta-feira. Já estão aqui, sorriso no rosto, né? Aquele olhar sinistro para trazer um debate daqueles. Quero ver só. Estou recebendo ele que é escritor, pastor na Mais de Cristo, diretor da Mais Fé Publicações, que está aí com o lançamento do livro novo. Trouxe o livro pra gente aqui, pastor? Não trouxe? Pastor Gesiel Damasceno, muito bom dia. Graça e paz, queridos, ou melhor, a paz de Cristo, queridos. Deixa eu consertar aqui, né? Pastor Júnior está ouvindo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo feliz, animado, né? Muito bom tê-lo novamente aqui no nosso debate. A alegria é minha. O livro que você perguntou, eu vou providenciar para trazer aqui para a mesa, para os debatedores. Os ouvintes, né? Os ouvintes precisam ter aí um Judas. Vou trazer um Judas para você sortear. Muito você bom. Rifar o Judas. Gostei, muito bom. Estamos recebendo também ele que é professor da Faculdade Mais de Cristo, professor da escola, né? Diretor da Escola de Novos Membros aqui da Mais de Cristo, teólogo, professor também na Escola de Sabedoria. Jesus amado, que é isso? Que honra estar recebendo pastor Leandro Martins, muito bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, pastor Fernando, pastor Tiago, pastor Gesiel Damasceno, todos que estão aqui nessa manhã participando desse nosso debate que é muito importante, muito relevante. E conforme o pastor Fernando citou, então eu faço um convite a todos que têm interesse de estudar mais a palavra de Deus, crescer no conhecimento, para a nossa escola teológica. Nós temos na modalidade online e na modalidade
presencial. Uau. Uma grande alegria estar aqui com todos. Muito bom, estamos aí. Também ele, claro, deixa por último, porque, né? A estrela do momento tem que ser por último. Presbítero Tiago, muito bom dia, que bom estar recebendo você aqui. Já nos conhecemos de longa data. Ele também que é, como é que fala, Garahu? Como é que fala? Legendário também, tá com a gente aqui. Como é que está? Tudo bem? Obrigado pela sua participação aqui. Tudo bem, Pastor Fernando, bom dia. Deus abençoe a você que está nos ouvindo. E eu quero agradecer o convite por essa mesa. Eu creio que vai ser uma mesa de edificação para nós nessa manhã. E juntos aqui a gente vai aprender muito sobre esse tema que é um pouco polêmico e muito pertinente para esse tempo. Deus abençoe o pastor Gesiel, pastor Leandro. Obrigado. Estamos aí, estamos juntos. Vamos lá, vamos começar aí então com aquela oração. Pastor Leandro Martins, por favor, nos direcione nesse momento. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai, te louvamos por esse momento tão especial em que nós podemos falar da tua palavra, Senhor, falar de tudo que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas, Senhor. Nos dirige, Pai, nesse debate, que nós possamos falar cada vez mais de uma forma clara da tua palavra, para que nós possamos ter um entendimento melhor do teu evangelho. Eu te louvo pela vida de cada um que está aqui, pelos nossos ouvintes. Continua conosco, Pai, nos guardando. Em teu nome, Jesus. Amém. Vamos lá, mandando um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente. Wesley Santolini tá ligado com a gente. Tom, Arru, desfrute o caminho. Obrigado, Wesley, pela sua participação aqui. Evangelista Cassiano também tá. Paz, tudo bem? Olha, tá ligado com a gente. Obrigado pela sua participação também. Pastor Fábio Ribeiro, na escuta, rádio ligado. Obrigado pela sua participação. O Jonas da Prime Seg também tá aqui. Eu vou compartilhar essa figurinha que você mandou aqui depois na internet, viu, Jonas? O Marcelo da Mais Viagens tá com a gente também, ligado na programação. Mais quem? Pastor Jonathan lá em Governador Celso Ramos, o Zandonai tá ligado com a gente também, o pastor José, o Vitor Palesque lá em Biguaçu, também o Carlos online já, é isso mesmo, o doutor Joel Capes tá com a gente aqui, o bispo Jalmir, presidente do Conselho de São José, tá com a gente também ligado aqui, o pastor Luiz Porto lá de Biguaçu também ligado com a gente. Vamos lá, gente, sua participação comigo no 489-9137-7909. Vamos ao tema do nosso debate desta quarta-feira. Desigrejados, cristão ao modo solo. Os desigrejados são frutos de uma igreja que falhou em acolher ou de uma geração que não aceita mais ser confrontada. É possível uma pessoa se manter firme nos caminhos do Senhor não tendo comunhão com a igreja? O que você acha aí, os nossos ouvintes ligados na programação? É possível isso, gente? É possível alguém não ter mais comunhão com a igreja e mesmo assim se manter firme nos caminhos da fé? Eu quero começar aqui com as primeiras considerações dos nossos convidados. Vou convidar o presbítero Tiago a estar abrindo essa sessão. É um tema muito bom para a gente poder refletir nesta manhã. E hoje pela manhã eu acordei com duas perguntas, pastor Fernando, gritando dentro de mim. A primeira pergunta é: o que é ser desigrejado? E a segunda pergunta é: o que é ser igreja? O que levou a pessoa a chegar nesse resultado de ser rotulada desigrejada? É claro que a gente precisa entender os dois lados. A igreja, eu estou incluso nessa igreja também. Não líderes, não pastores, mas eu estou incluso porque eu faço parte de um organismo vivo que é a Igreja de Cristo. Sim. A igreja, ela tem a responsabilidade de trazer o reino de Deus para a terra. Então, se eu negligenciar a chamada de Deus, o ide do Senhor, eu passo a ofender as pessoas, não deixar de tocar nos pecados e tal, mas assim, eu deixo de ser firme na palavra de Deus. Nós estamos começando agora o debate e a gente está ainda meio que se ajustando aqui. Então eu fico pensando, o que é ser desigrejado? Como que eu posso ser chamado de desigrejado? Porque muitas pessoas estão em casa, elas não querem mais a comunhão da igreja. Então eu posso ser igreja em casa com a minha família, eu não deixo de ser desigrejado. Mas se eu estou sozinho em casa e não quero mais comunhão com as pessoas num ambiente como esse, como uma igreja, então se eu não quero mais ter comunhão, eu me isolo, então eu sou desigrejado, porque eu me isolei das pessoas, me isolei da palavra de Deus, eu fui ofendido e por isso eu estou aqui.
E assim, desigrejado, a gente viu na pandemia, esse tema, ele acelerou muito. Muitas pessoas se afastaram da igreja. É verdade. Mas muitas pessoas viveram igreja em casa, com a família. Elas estavam com seus filhos, estavam com seus parentes, e ali eu também fui assim. A gente começou a fazer culto dentro de casa. A gente não tinha acesso à igreja, mas naquele momento a gente não era desigrejado, porque a gente estava em família, cultuando a Deus, trazendo o reino de Deus para aquele ambiente, levantando um altar de adoração dentro da nossa casa. A gente não tinha uma igreja, uma instituição, 4 paredes para ir, mas nós estávamos sendo igreja em família dentro de casa. Mas muitas pessoas se isolaram dentro de casa e deixaram de ser igreja, porque passaram a caminhar sozinhos. E o evangelho, ele não é caminhar sozinho, é eu caminhar com o pastor Leandro, com o pastor Gesiel, porque é um ferro afiando outro ferro. O evangelho é isso. Então, se eu me isolo, então eu deixei tudo de lado, então eu posso ser considerado desigrejado. Mas se eu, de alguma maneira, fui ofendido, estou dentro de casa com a minha família, ok, mas eu preciso da comunhão. Eu preciso estar com meus irmãos, porque ali vai ter alguém que vai olhar nos meus olhos e vai dizer assim, ó, ei, Tiago, você precisa mudar. Isso que você está fazendo não é bíblico, não é correto. Eu posso te ajudar. Então isso é ser igreja. Esse é o... Legal, para começar, estamos começando, tá aquecendo ainda. Pastor Leandro Martins, vamos lá, você que trabalha aí, né? Você e a pastora Rebeca trabalham justamente com a questão de novos membros, né? Pessoas que estão se membrando da igreja. Como que é a sua visão desse tema? Pastor Fernando, então, eu percebo que nessa questão dos desigrejados, nós vemos que são muitas pessoas que, na maior parte delas, foram magoadas por algum motivo, por alguma situação que viveram no ministério ou na igreja. Então eu percebo que isso é um tema muito relevante para a igreja como organização, tentar entender onde nós estamos falhando, né? No próprio discipulado, para que essa pessoa saiba entender que os olhos dela precisam estar voltados para Cristo e não para o homem. Sim. Porque o homem, ele é falho, né? Nós temos exemplos de vários pastores com 30, 40 anos e acabam caindo, e quem está junto acaba tendo uma admiração muito grande e acaba tendo esse perigo, né? E a igreja, como organização, ela precisa ter esse cuidado no discipulado, do acompanhamento do membro, para que ele possa ter uma fé mais sólida, né? Que isso a gente só vai alcançar através do ensinamento da palavra e desse crescimento na palavra de Deus. Mas é um assunto muito importante. Eu acho que hoje nós, pastores e líderes, precisamos estar atentos para entender. E eu entendo também que esse termo desigrejado, ele abrange bastante, né? Nós temos essa questão desses irmãos que estão chateados com alguma situação, viveram alguma situação em que foram agredidos ou que foram destratados de alguma forma e saem da igreja e às vezes ninguém procura. Então a igreja precisa ter também um certo cuidado com essas almas, né? Com essas vidas. Mas também eu percebo que isso acabou virando um negócio, né? A gente percebe que através da rede social tem muitos perfis que estão se alimentando disso. Então eles acabam alimentando essas pessoas, induzindo elas a não congregar, né? Nós temos o texto de Efésios 4:11, ali com a diversidade dos dons, e ali fica muito claro que os dons espirituais, eles só fazem sentido num todo, né? Num contexto da comunidade, né? Porque ele é para a edificação de toda a igreja. Então é muito importante que a igreja tenha esse cuidado com as pessoas, e a rede social acaba atraindo cada vez mais com as polêmicas, esses perfis querendo hypar, querendo like. Então eles vão buscando cada vez mais distanciar as pessoas da igreja com essa narrativa de que na igreja ninguém presta, ou que você não precisa congregar. Mas a palavra de Deus, ela nos instrui em vários pontos que a gente precisa estar em comunhão com os nossos irmãos, né? Para que nós possamos ser discipulados, né? Também temos a questão dos elementos da Santa Ceia, da comunhão, batismo. Então tudo isso só pode ser feito em comunidade. Isso não se trata de salvação, né? A pessoa está na sua casa, às vezes está chateada, ela é salva em Cristo, mas ela precisa da comunhão, né? Nós precisamos caminhar uns com os outros, nos ajudando, nos discipulando e crescendo no conhecimento em Cristo, né? E na igreja, assim como nos é recomendado através da palavra de Deus. Então é um ponto muito importante que a igreja precisa estar atenta e estar buscando uma forma de cada vez mais desconstruir o que tem sido falado a respeito da igreja nesse sentido negativo, né? É o que
Muito bom, para começo. Pastor Gesiel Damasceno, ele também que é líder da comunhão aqui na igreja. Então, sobe um pouco ainda mais o nível aí pro senhor, pastor. Vamos lá, qual que é as suas primeiras considerações, já que o senhor é o líder da comunhão, né, do setor de comunhão da igreja aqui em Mais de Cristo. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar tem que entender que o meu posicionamento, a minha direção vai ser sempre no viés pastoral. Então, eu sou o pastor. Então, essa vai ser a minha prerrogativa. Certo. Eu sempre vou trabalhar, apesar de ter conhecimento teológico e também flertar um pouquinho nesta área, mas o meu primeiro chamado é o pastoral. Então, eu preciso que haja um entendimento do nosso ouvinte em relação a isso. Quero colocar duas coisas já de começo. A própria igreja, por vezes, pastores, ela produz esse ambiente de afastamento. A própria igreja faz isso. E aí tem várias razões. Às vezes o pastor não está bem preparado para aquilo que está fazendo, como se diz antigamente, né? Foi pego no laço. Ele foi pego no laço, mas ele não se prepara para aquilo, ele não conhece as necessidades do próprio chamado. E aí, obviamente, que o rebanho vai sofrer essa falta desse conhecimento e desse preparo. Então, às vezes ele vem por causa da falta do dinheiro, vem por causa do dinheiro, vem por causa do poder, da performance, pouco cuidado. São várias as frentes e as razões pelas quais esse povo acaba se afastando da igreja. Agora, sabendo desta realidade, os desigrejados, né? O que a igreja está efetivamente fazendo sobre isso? Há uma dor no corpo e ela precisa ser investigada. A pergunta que eu quero fazer, então, a segunda pergunta é: de que desegrejado nós estamos falando aqui? Dos desigrejados dentro da igreja ou de fora da igreja? Porque dentro da igreja existe uma gama enorme de gente desegrejada. Nossa. Que está dentro da igreja, mas não tem comunhão com ninguém. Está dentro da igreja, mas não se relaciona com ninguém. Está dentro da igreja, mas ela vem como se fosse um cinema. Ela vem, participa e vai embora. Tem uma frase do livro do Dostoiévski, quando ele escreve Irmãos Karamazov, ele diz o seguinte: não bastava eu apenas mandar meu dízimo para a igreja, eu tenho que ir lá também. Então, quer dizer, tem gente que manda o dízimo para a igreja e acha que está pagando mensalidade. Então, porque eu pago mensalidade, eu estou de acordo, eu estou em paz com Deus. E não é isso. Tem gente que está dentro da igreja, mas não se submete ao pastor. Ele é um desegrejado e não sabe. Ele vem à igreja, mas está desegrejado. Ele vem mais... Bom, enfim, aí eu tenho uma série de razões para entender quem são os desigrejados dentro da igreja. Mas eu sei que os irmãos estão esperando falar sobre os desigrejados fora. Mas eu não queria que passasse desapercebido também esta realidade. Há uma gama enorme de desigrejados dentro da própria igreja. Estamos falando sobre o tema desigrejados, cristãos ao modo solo. É possível uma pessoa se manter firme nos caminhos do Senhor, não tendo comunhão com a igreja? E os desigrejados são frutos de uma igreja que falhou em acolher ou de uma geração que não aceita mais ser confrontada? Quero mandar um abraço para você que está ligado aqui na programação. Pastor Rubem Quinch está com a gente. Bom giorno, tamo na linha. Muito bom, de olhos nos desigrejados. Obrigado, pastor, pela sua participação, viu? Deixa eu ver quem está chegando aqui também. O Marcos e a Andréia da Casa Pastoral. Bom dia aos irmãos. Aí, ó, pastor Thiago, aí, ó. O pessoal tá ligado aí com o senhor aí também, ó, viu? Muito bom. O JC, tá paz de Cristo, JC ligado nos debates. Abraço. A Marta Azevedo tá mandando bom dia. Eu acho importante congregar, pois quando nos reunimos em igreja, alimentamos o nosso espírito da palavra de Deus. Por isso é muito importante o discipulado. O pastor também tem que ter sabedoria. Verdade. O Danilo Max Schultz está mandando aí, ó. Bom dia a todos, estou ouvindo aqui. Olha só, vai ter jantar aí da Donep, olha, legal. Depois a gente vê isso aqui. Ele já aproveita e já manda o negócio aqui. O pessoal é espertinho. Não perde tempo, Danilo. É muito bom. Vamos lá, gente. Mas quem tá mandando aqui pra mim no WhatsApp também tá mandando aqui. A Cíntia lá de Biguaçu tá mandando. A Gisele tá falando, ó, estamos ligados. O Toninho tá mandando um abraço aí, viu, Thiago? Toninho, aquele. Isso, ele mesmo. Um forte abraço acompanhando aqui a programação. Marcelo Souza ouvindo a programação também. Bom estar com vocês nesta manhã de quarta-feira. Mas assim, gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse tema. E eu quero justamente, vamos começar a decifrar um pouco mais essa questão da pergunta, né? Até agora a gente falou um pouco sobre a questão que a igreja pode ter falhado nessa questão do acolhimento. Mas os senhores que estão aqui comigo e os nossos ouvintes também podem estar opinando sobre
sobre isso. Será que hoje nós não estamos vivendo uma geração que não aceita mais ser confrontada e pelo fato de fugir do confronto, tá encontrando aí chifre em cabeça de cavalo e dizendo, não vou mais para a igreja, né? Deus já falou comigo, como a gente escuta muito hoje, pessoas que estão batizando por si só, pessoas que estão aí tentando fazer várias coisas sozinhas porque Deus falou com elas, né? Deus já falou comigo, olha, eu tô corrigindo as pessoas porque Deus falou comigo, não me importo com a opinião alheia, porque Deus já me trouxe um chamado. Será que isso não é um tanto quanto perigoso? Porque a gente está vivendo esse tempo, ou vocês acreditam talvez que não estamos vivendo, um tempo onde é uma geração que não aceita mais ser confrontada e faz com que esses índices, né, de desigrejados aumentem cada vez mais. Será que isso não seria um dos problemas? Quem gostaria de entrar nessa questão comigo aí? Vai lá, pastor Leandro. Então, pastor Fernando, é um grande risco, porque acaba entrando num individualismo espiritual, né? Então, aquele cristão, ele acaba nessa peregrinação solitária, né? Ele de alguma forma, ele tá magoado com algo, ou mesmo que não esteja, que ele acha que ele pode servir a Deus de uma forma de carreira solo, né? Vamos dizer. Mas é muito perigoso, né? O texto mesmo de Salmo 133, muito conhecido, fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então aqui o salmista, ele está celebrando esse prazer de viver em comunidade, né? E existe um grande risco também, a falta de discipulado. Você vai ter uma ausência de mentoria, discipulado, um cuidado do pastor, né? E em dado momento você pode não estar precisando, mas a vida, como diz, nos prega várias situações, e nós precisamos estar firmados em Cristo, mas também com os nossos irmãos. Então isso também acaba enfraquecendo a missão, né? A nossa missão de levar o evangelho. E para que haja também a edificação da igreja e o cumprimento dos dons na vida das pessoas, é preciso que esteja em comunidade, né? O pão é nosso, o Pai é nosso, e é isso que a Bíblia nos ensina do início ao fim, né? Então é um perigo muito grande essa ausência, estar solitário. Às vezes o cristão, o nosso irmão, passa um momento de tristeza, dificuldade, então também cabe à igreja ter esse cuidado com o seu irmão, né? Saber por que ele não está mais vindo, o que está acontecendo, o que houve, para que a gente também faça esse papel de cuidado pastoral. Então isso é muito importante também nessa questão dos desigrejados. Essa questão agora aqui, deixa eu pegar um pouquinho mais aqui dentro desse gancho, essa geração que não aceita ser confrontada, pastor Gesiel, será que não entra muito pelo viés de minha fé, minhas regras? Eu não penso que seja bem assim. Eu sou de uma geração, pastores, e da igreja que eu venho, que as pessoas eram excluídas, por exemplo, porque jogaram bola. Eu não estou falando uma suspensão, ainda que fosse, mas uma exclusão porque cortou o cabelo, uma exclusão porque foi ao cinema, uma exclusão porque foi à piscina, uma exclusão porque foi à praia. E eu entendo que você vai dizer assim: ah, pastor, mas era uma regra da igreja, era a doutrina, a pessoa tinha que ter se submetido. É verdade. Porém, eu preciso entender que cada um tem o seu nível de crescimento dentro do corpo. Eu não posso olhar para a igreja e imaginar que todo mundo está na mesma idade, que todo mundo tem 18, 19 anos. Eu tenho que entender que eu tenho na igreja alguém que aceitou Jesus ontem, que está no primeiro amor, mas que não conhece a palavra do Senhor, não conhece muita coisa do que a Bíblia diz. Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu agia como menino. Então tem muita gente, e eu estou dizendo muita, não estou dizendo todas, que pela sua falta de maturidade, de conhecimento, de experiência no evangelho, acaba somatizando isso e tomando uma decisão equivocada. O que ela percebeu é verdadeiro. Se você for para a palavra, não existe respaldo nenhum para aquelas exclusões, mas ela foi excluída, ela se sente magoada, saiu da igreja. Não se teve, muitas das vezes, uma ida da igreja atrás dessa pessoa que ela excluiu por causa do futebol, por causa de alguma coisa. Porque ela está no direito de excluir pelo fato do estatuto disso? Okay? Exatamente. Então, há uma legalidade porque a igreja resolveu aquilo. Não estou discutindo isso, estou discutindo que aquela pessoa que talvez passou por aquilo, ela não tinha maturidade para passar por aquilo ali. A gente, quando vai bater no filho, quando eu disciplinava os filhos quando eram crianças, eu fazia aquilo com todo temor, e eu só podia cobrar dos meus filhos aquilo que eu havia ensinado.
E aí, quando ele fazia errado, tinha que ensinar, não faça de novo, senão o papai vai ter que corrigir você. Então, nós temos esse grupo de pessoas que saem, pastor, machucado. A minha preocupação como pastor é, o que nós estamos fazendo para ir buscar essas pessoas que foram machucadas? Sim. Porque elas eram novas na fé e não tinha esse embasamento. Agora, é claro que, como pastor, é minha obrigação trazer um ensino para a igreja e fazer com que esse corpo cresça, com que esse corpo alcance a maioridade, que tenha mais experiências com Deus. Se eu estou caminhando na igreja, estou dirigindo um povo, e eu não me preocupo com o ensinamento bíblico, é minha responsabilidade, sim. Então eu tenho que correr atrás dessas pessoas. Agora, é claro que dentro desse grupo, e não dá para você se generalizar, que é um grupo que realmente é dodói. É um camarada que não quer se submeter, ele não quer obedecer, ele não quer aceitar as instituições, ele não quer o que Judas diz, né? Ele não quer se submeter às autoridades, ele não quer obedecer ninguém. Aí ele quer fazer do próprio jeito. E não tem respaldo na Bíblia para isso. Ó, pensa comigo aqui, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer assim no versículo 18: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais, aonde? Na igreja. Então, a Santa Ceia era servida na igreja. Aí, eventualmente, uma necessidade, porque eu estava enfermo, eu levo a Santa Ceia na casa dele, mas é eventual, não é uma ordem, não é uma prática constante, aquilo ali é uma exceção. Continuando no texto de 1 Coríntios, vai dizer assim: não tendes porventura casas para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus? Então não é por comer, a Santa Ceia não é comer por comer, é para ter um tempo de comunhão com meus irmãos. E eu preciso fazer isso aonde? Em casa? Não, porque ele fala assim: quem tem fome come em casa. E a Santa Ceia não é uma questão de fome, é uma questão de comunhão. Comunhão com quem? Com o corpo, com a igreja. E aí ele termina o versículo 33 dizendo: portanto, meus irmãos. Então a palavra de Paulo para quem é? É para os irmãos da fé. Não é para todo mundo a Santa Ceia. A Santa Ceia é para quem tem comunhão com Cristo Jesus. Estamos aí no nosso tema. Vou falar um pouquinho mais aqui dos nossos ouvintes aqui, ó. Muito bom dia, sou o Marcos. Tiago conhece nossa história. Eu e minha esposa somos pastores, ficamos desigrejados por 5 anos. Um tempo muito necessário de cura e intensidade com a minha família. Sentimos muita falta da comunhão da igreja. Hoje estamos restaurados e em comunhão com a igreja. Muito bom, obrigado pela sua participação aqui, viu, Marcos? Mas quem tá mandando aqui, deixa eu ver, Sandra da Casa Pastoral, estamos ouvindo, esse assunto é muito necessário. Obrigado pela participação, Sandra. O Danilo tá mandando assim: quanto ao tema do debate, a igreja é essencial para cristãos congregar, ter comunhão com foco em Jesus. O pastor Gisel, como sempre, dando aula. Olha aí, ó, tá com menos, menos, meu amigo. Tá aí, a Gisele tá mandando: a igreja, bom dia Gisele, a igreja deve ter muito cuidado com as patotinhas dentro dela e excluindo com os novos membros, os repelindo, e Jesus arcando com essas ações. O olhar deve estar em Cristo, porque se for nas pessoas, não ficamos em lugar algum, mas nem todo novo membro entende isso. Obrigado pela sua participação também, participação da Gisele. Tiago, vamos lá, deixa eu entrar um pouquinho aqui daquilo que você também falou. Deixa eu ver mais que o Marcos e André eu já mandei aqui da Casa Pastoral, né? Mandei, ok. Sobre a questão da redução, da questão da igreja para dentro de uma casa, né? Você falou assim: a gente passou um tempo na pandemia, foi um tempo onde que a igreja, ela se tornou as casas. Será que isso não é um termo tanto quanto perigoso, quando eu reduzo o potencial da igreja para uma única unidade, uma única célula, uma única família? Isso não me potencializa no pensamento de que eu não preciso estar em uma igreja? Sim, essa questão aí a gente tem que tomar muito cuidado quando vai falar, porque a família na casa é essencial, a gente ter um momento de comunhão com Deus, com a nossa família. Mas naquele tempo, naquela época, foi algo muito pontual, e com certeza nós estávamos desejosos para que voltasse a igreja, para que a gente viesse ter aquela comunhão, sabe? Uma coisa não substitui a outra, mas faz parte. Todos nós estamos nesse corpo. A igreja, ela é formada por pessoas. Os líderes são formados, são pessoas, e as pessoas são falhas, pastor Fernando. Nós somos falhos. Eu tive uma situação quando a gente era líder de jovens lá na igreja, que nós congregávamos, e tinha uma moça lá que ela tinha o desejo homossexual. E a gente decidiu: será que nós vamos tratar ela com desigualdade? Ou nós vamos respeitar, não aprovar, mas respeitar e constranger ela em amor, para ela não sair correndo daquele ambiente?
E a gente viu que naquele ambiente algumas pessoas tinham medo de chegar próximo, como se aquilo fosse contagioso. E eu e a minha esposa, nós vamos constranger em amor essa pessoa. E eu lembro que quando a gente chegou na escadaria da igreja, a gente anunciou que nós íamos sair daquela igreja, não sair da igreja, mas sair do Ministério dos Jovens. Aquela menina foi a única que teve uma reação que nós não esperávamos. Ela começou a chorar e dizer assim, como assim vocês vão embora? Como assim vocês vão deixar eu? Como assim? Ela falou como assim vocês vão ir? O que vai ser de mim? Eu lembro até hoje dessa cena. Por quê? Porque eu creio que nós estávamos cumprindo um papel de ser igreja, de amar as pessoas. Porque nós temos alguém que nos conhece pelo nome e também conhece o nosso pecado, e ele tem prazer de nos chamar pelo pecado. Sim. Que é o inimigo da nossa alma. Mas nós também temos alguém que conhece o nosso nome, conhece os nossos erros, mas ele nos chama pelo nome. E nós somos filhos de Deus. Então essa questão é muito perigosa. É muito ruim a gente se isolar dentro de uma casa, com certeza. Mas se a gente tem a oportunidade de cultuar a Deus em família dentro de casa, isso é muito bom e é saudável. Mas isso não substitui a nossa comunhão dentro da igreja. Porque é tão bom a gente chegar na igreja, pastor Gisel, e poder servir. Chegar para o nosso pastor, de um obreiro chegar para o senhor ali, pastor Gisel, o que o senhor quer que eu possa aí contribuir na igreja? Isso é comunhão. Amém. É a gente ver a necessidade, uma brecha que está tendo naquela igreja, e não apontar o dedo para o líder e acusar ele, você está sendo negligente. O líder, ele é um ser humano igual eu. A gente falha. Às vezes a gente está tão focado na mensagem, na palavra, na nossa família, a gente, por algum descuido, a gente deixa a desejar, e muitas pessoas vão vendo essa situação e vão fugindo. E que nós que estamos aqui, que você que está nos ouvindo, que nós sejamos essas pessoas que vão reconciliar essas pessoas que estão desengrejadas com as pessoas que estão igrejadas, no sentido saudável. Trazer essas pessoas, porque não é bom a gente viver isolado. Não é bom, porque o fulano não olhou para mim, não me cumprimentou, agora eu não vou mais para aquela igreja. Gente, você que está nos ouvindo, se você conhecer alguma igreja, isso foi falado aqui no programa durante essa semana, se você conhecer uma igreja boa, perfeita, não vai lá. É verdade. Porque você vai estragar, porque nós vamos estragar. O que nós não devemos estragar é aquilo que Deus está fazendo na igreja. Sim. Aquilo que Deus está fazendo nesses últimos dias. Então, o meu pensamento é: viver isolado é bom, num sentido quando eu não tenho possibilidade de ir para uma igreja. Eu ouvi um pastor agora, o pastor Telmo da Vive, da Aba, ele dizendo que tem famílias que são pastoreadas online, que vivem em países remotos, não tem igreja, é muito longe a igreja. Para eles é pontual, funciona. Sim, uma questão, mas eles desejam muito. Ribeirinhos da Amazônia, sim, alguma coisa assim, né? É algo pontual que funciona, mas eles é a exceção. É uma exceção. Eles queimam em estar num ambiente onde existem pessoas. Podem. Na verdade, eles não podem. Não é nem igual. Muito bom. O pastor Gisel comentou sobre essa questão da igreja antiga, né? Que a antiga, não sei se talvez tão antiga, mas dentro de uma realidade um pouco mais para trás aí, né? Que excluía as pessoas por coisas que hoje a igreja até entende como que não é mais, tem esse problema. Hoje, aquilo que talvez excluía antigamente, hoje é aceitável dentro da igreja, né? Mas, tem isso aí. Mas vamos lá, num contexto pós-moderno, será que a valorização da autonomia, ela não está colocando as pessoas acima de uma autoridade legítima? Como assim, pastor? Como assim? Por exemplo, hoje, você, assim como o pastor Leandro apontou aqui, você vai para a internet, e na internet hoje as pessoas vão lá e acabam se alimentando daquele coach, pastor, vou dizer que nem um pastor, é um coach, né? Porque ele tá ali só para pontuar as coisas, né? E ele, não, você tem autoridade porque você também é filho de Deus, porque o Espírito Santo também está em você, e gera uma autonomia à pessoa, né? Então ela entende que ela pode também fazer as funções que estão destinadas ao corpo de Cristo fazerem. E aí essa autonomia não faz com que as pessoas estão se colocando acima das autoridades que estão realmente devidamente colocadas na terra? Então, esse é um outro grande problema. Qual? Identificar a liderança. Nem todos foram chamados para ser pastores. Se você pega a epístola de Judas, é exatamente isso que ela vai dizer, que são rochas submersas. O que é isso? São pessoas que estão dentro da igreja, que ocupam títulos de pastores, de profetas, de mestres, mas não são.
Um coach, ele é muito bom na área dele, lá fora, no mundo secular, para empresa, para dirigir, mas na área espiritual é pastor. Não tem, eu sou veementemente contra e repudio essa prática coach no seio da igreja. A igreja não precisa de coach para guiar os membros, para edificar o corpo de Cristo. Para isso nós temos as escrituras. A técnica coach, ela é perfeita. Eu usava quando era vendedor, eu usei quando fui gerente de filial, de loja, e era muito boa. PNL para isso, maravilha. Dentro da igreja, as escrituras são suficientes para isso. Então, quando alguém para ouvir um coach, por exemplo, falar como ele tem que reagir espiritualmente, é claro que você vai ter problema. Você pega um cara que não tem experiência com Cristo, não tem experiência do evangelho, não conhece as escrituras, e ele vai dizer para o crente como ele tem que se comportar, e o crente aceita essa palavra. Não tem como você não encontrar um resultado pior do que esse, de uma igreja hoje doente, de um povo que não sabe se submeter a ninguém, que acha que pode fazer tudo, acha que está tudo correto, porque ele é o senhor das decisões, meu corpo, minhas regras. Então ele acha que ele pode fazer do jeito que ele quer, mas não é isso que a Bíblia ensina. Sim. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, assim, quando é que isso vai mudar? Isso vai mudar quando as pessoas entenderem que Deus deu pastores à igreja. Deus não deu coaches à igreja, Deus deu pastores. Quem tem que cuidar do rebanho, quem tem que guiar o rebanho são os pastores. Ah, mas pastor, o pastor lá, ele não é habilitado. Problema dele com Deus depois. Problema dele com Deus depois, porque o prestar contas, o próprio pastor vai prestar contas diante de Deus. O que me vem agora à minha mente é aquela história de Arão e Miriam, quando começam a questionar. A gente também não é profeta também? Por que só Moisés? E eles começam a discutir sobre Moisés, a autoridade de Moisés. Deus fala assim, eu ouvi quando vocês falaram de mim, falando de Moisés. Então, na verdade, o que eles estavam fazendo é falando mal daquele que instituiu Moisés como líder. Então, eu tenho que atentar para essas questões. Deus colocou pastores para cuidar do rebanho, e quem vai tratar com o pastor é o Senhor. É Deus. É isso aí. Pastor Leandro, mas há também aí uma grande situação da questão da desconfiança institucional, né? Antigamente a gente não ouvia tantos escândalos como hoje, e hoje a questão advinda da internet, né? Acaba com que os escândalos aí apareçam a torto e direito, né? Pastores fazendo investigação na madrugada e muitas outras coisas. Isso não está gerando aí esse desconforto, essa desconfiança institucional, né? E aí as pessoas não estão mais acreditando nessa estrutura que é a igreja. A igreja, ela acaba ficando um pouco desacreditada, né? E isso acaba sendo uma narrativa para quem está descontente, né? Vendo excessos, mas isso tudo tem a ver com uma falta de uma base bíblica, né? Porque cada vez mais a gente vê os líderes não estão preparados, né? Não estão se preparando na palavra. Então nós estávamos falando aqui sobre os coaches, né? Mas é uma mensagem que, querendo ou não, é uma mensagem fake, né? O pastor mesmo, que tem um chamado espiritual de Deus, que tem o dom, é uma mensagem visceral, né? É uma mensagem que tem uma essência. E quando é uma mensagem produzida, né? Hoje o que acontece? Hoje você precisa de um conhecimento, você vai num chat GPT, você pega o conhecimento, usa e devolve ele. Né? Quando o certo é a gente adquirir o conhecimento. Como o pastor Gesiel falou ainda há pouco, a nossa vida de fé, ela é progressiva. Nós temos irmãos que estão há 10 anos, que estão há 2 dias, que se converteram hoje há 30 anos. Então a gente vai crescendo. E essa maturidade espiritual, né, a gente só vai alcançar em comunidade na igreja. Mas com certeza hoje nós temos essa questão da igreja online, né? Os desigrejados também se alimentam muito de uma igreja que é uma igreja online. Ou seja, você congrega de forma virtual, né? Então acaba sendo um desafio para a nossa igreja desconstruir, né? Entender, por exemplo, nós temos o nosso culto ao vivo, né? Às vezes o irmão não pode ir, ele assiste, ou impossibilitado por alguma questão. Sim. Mas existe a nossa igreja aqui. É importante que ele venha, que ele tenha o exercício do seu dom, do seu chamado. Então a gente precisa muito ter essa visão que o reino, ele é comunitário. Você não tem como exercer o seu dom dentro de casa. Não existe, então, não existe ser corpo de Cristo isolado. Não tem como. Pastor, quando João escreve a epístola, Apocalipse, as cartas são dirigidas não a indivíduos. Ela é dirigida à igreja. Perfeito.
carta diz da igreja. Sim. E tem uma pessoa específica na igreja, à frente da igreja, o anjo da igreja, e a gente sabe que são os pastores, né? Assim que a gente entende esse texto, né? São os pastores. Então, a comunidade de fé, ela é comunitária. Deus não mandou que João escrevesse uma epístola para cada crente espalhado pelo mundo. Ele falou assim: escreve a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Tiatira. Ele começa a dizer para quem tem que escrever. Como é que seria hoje? Faça aí uma mensagem e publica no Instagram para qualquer um assistir. Não, ele era específico no que ele ia dizer. Depois, elas são endereçadas aos pastores, ou seja, a liderança, ela é responsável. Então, a comunidade de fé, mas eu tenho líderes que são responsáveis por ela. Aí nós temos Apocalipse 2:2. Jesus conhece as obras de cada líder. Prestação de conta, meu irmão. O texto fala assim: eu sei as tuas obras. Quem fala isso é o próprio Jesus. A Bíblia corrigida, ela coloca o texto de Jesus em vermelho para facilitar a nossa leitura. Então ele está dizendo: eu sei as tuas obras. Não pense você, meu irmãozinho, que está desigrejado, que por causa de algumas situações que você não concorda com o pastor, pensando que o pastor não vai prestar conta. Jesus disse: eu sei das tuas obras. Então fique tranquilo, porque vai chegar uma hora que o próprio Deus vai chamá-lo para prestar contas. E eu, sinceramente, conhecendo a parábola do administrador lá, eu não queria estar na pele daquele que está fazendo a obra do Senhor de forma relaxada, porque Deus vai chamar a responsabilidade. E no final, a exortação, ela é individual. Ele fala assim: ao que vencer. Aí o texto deixa de ser para o pastor, agora ele passa a ser pessoal. A responsabilidade, ela é pessoal. Ao que vencer. Então, cada um de nós somos desafiados a prosseguir na caminhada cristã, mesmo diante de tantos desafios, porque é isso que nos faz crescer. É eu ter que conviver, por exemplo, com o Fernando Leandro. É isso aí. Difícil. Irmão, difícil é conviver comigo. Pergunta pra minha esposa. Mas é assim que você vai ser treinado para ir pro céu, meu irmão. É verdade. Não dá para poder tentar achar uma outra escola, um outro lugar, um outro momento. A igreja é essa escola, esse lugar que nos prepara para irmos morar no céu. É verdade. Participação aqui do Danilo, do Max, tá mandando aqui, ó: só gostaria de contribuir com a reflexão. Toda instituição é uma construção humana e toda construção humana é passiva de pecado. A estatística na década é que 10 para que cada um novo convertido temos um desviado ou desigrejado. Nessa mesma década, a igreja orgânica, também conhecida como desigrejados, foi a que mais cresceu, segundo o IBGE. A problemática que levam as pessoas ao desvio são muitas que precisam ser revistas com foco na necessidade das ovelhas. A igreja institucionalizada é falha, mas tem o seu lugar. Obrigado, Max, pela sua contribuição aqui no nosso debate. Também o Laírton tá mandando aqui: quando a brasa sai da fogueira, com certeza a questão de tempo ela se apagará. Gente, a gente tá chegando no final do nosso debate, gente. Já não é possível. Que é isso? 11h mais 56. Eu quero deixar aqui mais 1 minuto para cada debatedor aqui, cada convidado. Quero agradecer aqui a participação e para que façam as suas considerações finais, mas a gente tem realmente só 1 minutinho para cada um, ok? Então, Thiago, quero começar por você. Obrigado pela sua participação, né? Um abraço aí para todos os que estão lá da casa, como é que é o nome? Casa Pastoral. Casa Pastoral, que estão aqui ouvindo a nossa programação de hoje. Obrigado por aceitar o convite, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Nós somos o templo. Eu sou o templo do Espírito Santo, pastor Gisel, o templo do Espírito Santo. Eu não sou a igreja sozinho. Eu preciso de alguém para ser igreja. Eu sou um tijolo. É a pedra. Jesus, ele é a pedra angular. E nós somos as pedras vivas que estão sendo edificada uma obra. E nós somos uma pedra sozinha, ela não é nada. Exato. Nós precisamos juntar para construir algo que Deus está fazendo nesses últimos tempos. Então, eu sou igreja e eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Então você que está ouvindo aí, que está isolado, que não quer mais saber de igreja, de compromisso, de responsabilidade, volte logo para ter comunhão com a igreja, principalmente com os irmãos. E é claro, fundamental com Cristo. Mas nós precisamos eu preciso do pastor Leandro para avançar, porque se eu estou sozinho, eu sou presa fácil. Eu preciso do meu irmão. Então, igreja é comunhão. Se você está longe, se você está afastado, procure uma igreja. Não procure a igreja mais próxima da sua casa.
procure aquela que está mais próxima da Bíblia. Muito bom. Boa. Muito bom. Pastor Leandro Martins, obrigado, viu, pela sua participação aqui. A gente já vai marcar um outro debate que o senhor vai voltar ainda esse mês aqui com a gente, né? Bora, porque tem um debate que o senhor falou que é especialista para aquilo. Eu quero vê-lo aqui conosco. Obrigado pela sua participação, viu? Então, queridos, ser desigrejado não necessariamente significa que você é incrédulo, né? Então, às vezes você está vivendo uma fase, um momento de esfriamento, talvez, mas a fé cristã, ela vai encontrar a sua plenitude mesmo através da comunhão. Então é muito importante a comunhão, para que haja crescimento, para que haja amadurecimento, porque nós somos um rebanho, né? Não existe um alimento para cada ovelha. Nós somos um rebanho e nós precisamos andar juntos, para que no dia mau a gente chore junto, para que a gente sorria junto, para que a gente possa estar juntos como uma comunidade de fé. E assim é que nós vamos fazer a diferença para a nossa sociedade, não tem outra forma, né? Então fique atento e procure uma igreja, porque é muito importante estar em comunhão. Amém? Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, pastor Leandro. Pastor Gesiel Damasceno, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Considerações finais. Feridas pedem cura, não exílio. Uau. Você que está em casa me ouvindo, que por alguma razão se distanciou ou se distanciou para estar junto com outros desigrejados, eu entendo as tuas razões, mas eu quero te fazer um convite. Eu quero me colocar à disposição para, se você quiser tomar um café e a gente conversar juntos, eu quero poder ser instrumento de Deus na tua vida, não para julgar, porque esse não é o meu papel é de pastoreio. Então eu quero ser bênção na tua vida. Se você estiver passando por Floripa, nosso endereço aqui é Rua Professor Egídio Ferreira, número 200. Eu estou aqui de segunda a sexta, de 7 da manhã até às 17 horas. Eu aguardo você por um café. Deus te abençoe. Obrigado, pastores, obrigado vocês aí, a sua participação aqui. Gente, sexta-feira nós vamos ter mais um debate. Quero aproveitar que você tá ligado com a gente, porque nós vamos falar sobre o uso de bebidas alcoólicas por cristão, ok? Na sexta-feira, vai estar demais. Forte abraço, gente, Deus abençoe.